Ao fazer referência aos regimes totalitários, a filósofa alemã Hannah Arendt diz o seguinte: o inferno totalitário só prova uma coisa, que o poder do homem é maior do que ele teria sequer ousado imaginar, que o homem pode concretizar visões do inferno sem que o céu caia ou a terra se abra. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago, estou gravando mais um vídeo para a internet. Hoje o assunto é ascensão totalitária na Europa. Esse tema ele tem muita relação com outras temáticas que ocorrem ali da transição do século XX, como a própria Primeira Guerra Mundial, a crise de 29, mas eu vou tentar fazer um resumo bastante sintético dos principais elementos que levaram ao surgimento de dois regimes totalitários específicos, que é o fascismo italiano e o nazismo alemão. Para começar, vale lembrar que a Primeira Guerra Mundial ela teve um efeito devastador nos países europeus, principalmente naqueles que perderam o conflito. Ao contrário do que se acreditava durante o início da Grande Guerra, o conflito que se encerrou em 1918 não conseguiu pôr fim à sua principal causa, que era uma disputa entre nações mais desenvolvidas pela hegemonia europeia e mundial. E mais do que isso, as tensões que foram geradas pelo término e pelas condições de término da Primeira Guerra Mundial deixaram muitas feridas abertas que iriam voltar a sangrar a partir ali da década de 30. Para deixar a situação ainda mais tensa, né, a gente teve em 1929 a grande crise causada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Essa crise ela vai levar a um período de grande depressão nos Estados Unidos, mas também vai espalhar um caos social por todo o mundo, principalmente em países que estavam recebendo muito capital norte-americano, como o caso da Alemanha. Essas crises sociais, esse panorama pós-Primeira Guerra Mundial, vai alimentar o crescimento de ideologias totalitárias como a ideologia nazista e fascista. Os efeitos da crise de 29, eles não vão ser só direcionados para a questão econômica, que foi assim muito dramático a própria realidade da Europa da Europa e do mundo, né, naquele período. Mas a crise também ela vai levar a certos núcleos das populações desses países foram mais afetados pelo fim da guerra a se radicalizar. Por quê? Porque, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, em países como na Itália ou na Alemanha, vai ocorrer um certo problema de identidade política dentro da população. Eles não vão se sentir muito pertencentes à própria estrutura de governo que estava gerenciando aquele estado naquele momento. Então a gente vai ter o exemplo mais famoso disso, a própria República de Weimar, que era um regime democrático na Alemanha no pós-Primeira Guerra Mundial. A população ela não vai se sentir representada pelas estruturas liberais democráticas, até porque para eles as próprias particularidades da democracia era uma parada muito nova. Vamos lembrar que o Império Alemão ele foi um sistema autoritário até a Primeira Guerra Mundial. Então essa questão de democracia era uma parada que a galera daquele período não conhecia muito bem e não sabia como lidar. E a partir então de eventos como a crise de 29 vai surgir o fenômeno do totalitarismo. E esse totalitarismo ele vai nascer com uma reação ao próprio liberalismo, né? Antes de entrar mais especificamente no caso do fascismo italiano e do nazismo alemão, eu preciso esclarecer uma diferença entre o próprio termo totalitarismo para o termo, autoritarismo. O termo autoritarismo, às vezes ele é até utilizado como sinônimo de totalitarismo, mas há uma grande diferença entre esses dois termos. No autoritarismo, a obediência do povo ela é imposta por meio de a imposição da subordinação dos poderes do Estado. Então a gente vai ter uma subordinação do poder executivo, do legislativo, do judiciário, e vai ter uma repreensão de toda e qualquer oposição de grupos políticos rivais ao partido ou um grupo dominante. O totalitarismo também prega isso, porém
o totalitarismo ele leva o autoritarismo ao extremo. A gente vai ter uma mobilização do povo para não apenas que esse povo tenha sua obediência imposta pela força e pelo próprio controle do Estado. Eles vão tentar moldar e mobilizar a sociedade de cima a partir da sua ideologia. Ou seja, a própria ideia do monopólio da verdade e da formação de uma opinião pública favorável vão ser princípios que vão nortear o totalitarismo nessa intenção de construir uma mentalidade coletiva de acordo com as ideias do partido ou do grupo governante. Esclarecidas essas diferenças, vamos partir então para essa ascensão nazi-fascista e por que ela ocorreu nesses países específicos. Devido à crise e à guerra, muitas pessoas elas ficaram com o pensamento de que a sociedade ocidental e o próprio liberalismo haviam fracassado, o que gerou um período de grande ansiedade e incertezas, gerando inclusive focos de violência. Os governos liberais que gerenciavam essas repúblicas, esses países, eles estavam se mostrando bastante incapazes de gerenciar os problemas derivados dessas crises. Afinal de contas, o caos social, o caos econômico era elevadíssimo. Então, realmente, era muito complicado tu conseguir resolver aquela situação de uma forma que tornasse a vida da população de forma geral um pouquinho melhor. Então, muitos da população desgostosa acabou aderindo ou fortalecendo movimentos que faziam oposição a esse modelo liberal, como diversos grupos paramilitares formados por veteranos da Primeira Guerra Mundial. Esses grupos paramilitares eles vão se unir a partir dos antidemocráticos, que também vão começar a pipocar pela Europa. E esses partidos antidemocráticos eles são justamente frutos, né, desse contexto, desse panorama que era favorável a uma alteração política e amigável à implementação de um regime mais autoritário. Quando a gente analisa a própria mentalidade política de alguns países, novamente vou citar aqui a República de Weimar, que era a Alemanha, né, pós-Primeira Guerra Mundial, as pessoas que habitavam a Alemanha, eles não estavam acostumados com a própria democracia e com os próprios trâmites naturais do processo democrático. Afinal de contas, esse modelo liberal era uma novidade para eles naquele contexto. Então, essas pessoas elas vão começar a culpar a democracia pelos problemas que estavam acontecendo. Tendo isso em mente, vamos começar então a avaliar, a analisar como foi a implementação desses regimes autoritários de fato nos dois países que nós vamos abordar nesse vídeo, começando pela Itália. A Itália, quando a gente volta alguns anos no tempo, a gente vai lembrar, vai ver que a Itália ela saiu vencedora da Primeira Guerra Mundial, ou seja, ela estava no lado que acabou encerrando o conflito, vencendo. Porém, quando que tu observava a própria realidade, o panorama interno do país, mas parecia que ela era uma nação derrotada. Por quê? Porque faltavam alimentos, o desemprego ele atingia grande parte da população, os preços eles eram elevadíssimos e nesse panorama de crise aconteciam diversas greves, muitas delas bastante violentas. Então, resumindo, havia um clima de muita tensão e crise no ar italiano. O governo liberal italiano ele estava paralisado devido a diversas disputas internas, o que não permitiam a formação de uma base governamental sólida para enfrentar essas crises. E, além disso tudo, a população italiana, principalmente os veteranos da Primeira Guerra Mundial, eles se sentiam envergonhados devido aos termos do acordo de paz que foi firmado no Tratado de Versalhes. Por quê? Porque quando a Itália trocou de lado na Primeira Guerra Mundial, foi prometida para elas algumas vantagens no pós-guerra que não foram cumpridas e firmadas pelo acordo. Uma dessas vantagens, por exemplo, uma dessas promessas, era o acesso a territórios na África, o que acabou não acontecendo no pós-guerra. Então esses veteranos, a população em si, eles pensavam, cara, a gente sacrificou 500 mil homens na guerra, para quê? Se agora no pós-guerra a gente está enfrentando essas crises e a princípio a gente não consegue ver nenhuma vantagem
que o nosso país tirou dessa guerra. Então esse fato ele foi recebido como uma humilhação por parte da sociedade italiana, principalmente por esses mesmos veteranos, que eles acabaram vendo que toda a sua luta ela teria sido em vão. Esses veteranos eles vão começar a encabeçar movimentos de revolta contra esse governo liberal, o que vai acabar aumentando ainda mais as tensões. O movimento e o próprio partido fascista, ele surge nesse panorama e surge nesses grupos paramilitares formados de veteranos da Primeira Guerra Mundial. Os Camisas Negras foi um grupo liderado pelo então jornalista Benito Mussolini, que foi utilizado em confrontos contra partidos opostos, principalmente contra os comunistas, que também possuíam o seu grupo paramilitar. A base da filosofia fascista desse organismo era justamente a reação à oposição aos comunistas e a própria estrutura liberal do Estado. Então eles defendiam a instauração de um regime autoritário centrado em princípios centralizadores. Nossa, que centrados em princípios centralizadores, pouco redundante essa frase. Além dos veteranos, as ideias do Mussolini acabaram atraindo industriais e latifundiários italianos que temiam que uma revolução comunista poderia ocorrer na Itália. Vamos lembrar que aqui a gente está falando da década de 20. A revolução lá, né, a Revolução Russa, em 1917, ela acabou assustando muita gente. Então, esses movimentos comunistas que acabaram se formando em espaços como a Itália, principalmente entre as classes operárias, elas acabaram assustando muito dessa classe proprietária, porque vai que ocorresse a mesma coisa aí. Então, o próprio grupo fascista e as ideias do Mussolini, elas começaram a ser vistas como um mal menor frente a uma possível revolução comunista. O Mussolini ele acabou ameaçando iniciar um conflito armado pelo poder, à medida que ele ia agregando mais e mais apoiadores, e o próprio governo italiano, na figura do rei Vittorio Emanuele II, ele acabou nomeando o Benito Mussolini como primeiro-ministro da Itália. A ideia do governo italiano naquele momento era, à medida que o Mussolini pegasse parte do poder para si, ele adotasse uma postura um pouco diferente e mais moderada. Mas como a gente sabe, isso não aconteceu. O Mussolini foi agregando mais e mais poder até que o próprio Estado italiano fosse um reflexo da sua filosofia e da filosofia do partido. Na Alemanha, a situação ela ocorreu de forma bastante similar. Depois que acabou a Primeira Guerra Mundial, o regime imperial alemão, o Império Alemão, liderado pelos Kaisers, ele foi substituído por um governo social-democrata. Esse governo social-democrata era chamado de República de Weimar e ele não possuía muita aceitação popular. Afinal de contas, foi esse regime que assinou a Paz de Versalhes e concordou com os pesados termos que foram impostos à Alemanha. Então, a própria crise econômica gerada pelos termos do Tratado de Versalhes e outros efeitos da guerra, né, eles acabaram favorecendo o descontentamento popular para com este regime. E assim como na Itália, muitos veteranos da Primeira Guerra Mundial se organizaram contra o Estado liberal, também por meio de grupos paramilitares. Esses grupos paramilitares eles começaram a agir à margem do poder estatal. Então havia diversos organismos paralelos se organizando à margem do governo. Muitos desses grupos paramilitares eles culpavam algumas etnias, grupos minoritários, pela situação que era vivida pela Alemanha naquele momento, já que no ponto de vista deles, não havia como os alemães terem perdido a guerra por conta própria. Por que eles tinham tanta certeza disso? A própria guerra ela ocorreu fora do território alemão. Então, muitas das pessoas que não se dirigiram até o fronte, elas observavam o panorama que existia ao redor delas e elas não viam nenhum foco de destruição,
de infraestrutura. Então, para elas, a guerra não teria afetado tanto assim a Alemanha ao ponto deles se encontrarem na situação que eles estavam naquele momento. Mas, de fato, a gente sabe que o impacto foi gigantesco, mesmo que não tenha sido esse impacto de infraestrutura, né? Muitos membros da sociedade civil alemã eles acabaram comprando esse discurso e apoiando ideologias que tentavam encontrar culpados para a situação que aquele país se encontrava naquele momento. Com a crise de 29, a economia alemã ela colapsou, né? Tinha muito investimento americano lá, então com as empresas americanas entrando em falência, obviamente esse dinheiro saiu da Alemanha e o desemprego ele se tornou uma parada endêmica. E esses fatores eles acabaram aumentando mais ainda a radicalização de alguns grupos, alguns setores sociais alemães e classes industriais começaram a intensificar o seu apoio em grupos de extrema-direita, com medo que os grupos mais de extrema-esquerda conseguissem impor um regime comunista, assim como tinha ocorrido na União Soviética. Então vejam como esses panoramas da Itália e da Alemanha, eles meio que se complementam. Havia esse medo, esse temor entre as classes industriais e proprietárias de que o que havia ocorrido lá na Rússia poderia ocorrer em seus respectivos estados. Então, para evitar que isso ocorresse, eles pensavam, bom, vamos buscar aqui uma alternativa. O grupo que mais tirou proveito de toda essa crise e que melhor conseguiu se articular nesse panorama foi o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista. Os nazistas eles surgiram como um grupo organizado no ano de 1919, 1920 e poucos anos depois disso ele acabou sendo, esse partido acabou tendo como líder, adotando como líder o austríaco Adolf Hitler, que acabou ganhando muita relevância dentro do grupo e depois no próprio cenário alemão. A ideologia pregada pelo Hitler e seus partidários era pautada em teorias místicas e medievais, onde havia um grande apoio na violência e um próprio apelo a essa violência e a questões irracionais que buscavam no passado uma glória que o Estado alemão teria deixado de ter. Os nazistas, eles utilizaram práticas militares na política, realizando grandes discursos públicos, paradas militares, e com isso eles receberam um forte apoio dos industriais, temerosos dos movimentos comunistas, e dos alemães desiludidos. O Partido Nazista ele tentou chegar ao poder por meio de um golpe de Estado em 1923, porém esse golpe ele foi fracassado e o Hitler e muitos dos seus partidários acabaram sendo presos. Mas depois dessa tentativa fracassada, o próprio partido ele resolveu mudar um pouco sua estratégia de ascensão e começou a focar na mobilização popular para conseguir mobilizar a opinião pública a seu favor. Dessa forma, em 1933, o Partido Nazista ele conseguiu a maioria dentro do parlamento alemão e a partir desses meios democráticos ele acabou forçando as estruturas de Estado a seu favor para progressivamente começar a ascender aos postos mais altos dentro da hierarquia de governo. Assim como na Itália, o Hitler foi convidado para o cargo de chanceler, que era como se fosse o primeiro-ministro dentro da República de Weimar, pelo presidente alemão na época. Ou seja, ele foi convidado para assumir esse posto. E no momento em que ele teve o poder em suas mãos, ele acabou concentrando progressivamente toda a estrutura de Estado a seu favor e alinhado à própria ideologia do partido. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu quis fazer mais ou menos um resumo bem geral sobre como foi a ascensão desses dois regimes totalitários, focando principalmente nas causas que levaram à formação desses regimes. É bom deixar claro que não foram os únicos regimes totalitários, mas são de longe os mais conhecidos e os mais falados. Então espero que vocês tenham entendido
essa explicação e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço, fiquem bem e até mais.